é isso, né? Requer um certo esforço, né? A meditação. E esse esforço, ele vai estar presente em todo o caminho. O estado do não esforço é um estado já avançado, onde a mente já ficou tão familiarizada em estar presente, concentrada e não distraída, que já não existe diferença entre meditar e não meditar. Se permanece no mesmo estado. Então aí não tem nenhum esforço. A meditação flui sem fazer diferença entre meditar e não meditar. Esse estado de expansão, de consciência plena e de presença luminosa, virtuosa, gozosa, é o estado natural em todos os momentos. Então não há o esforço, já é um estado de ser. Mas isso já é quase Buda, já é um estado de santo, né? Já é as terras bem elevadas, é o final do caminho já. Quando a gente estiver nesse estado, já estamos para dissolver-nos na luz infinita que tudo permeia. Já não existe nenhuma identidade nem identificação, já somos iluminação, já é um estado de iluminação da mente, né? Mas até chegar nesse momento, ainda existe o que são todas essas capas, ou todos esses véus que estão cobrindo a nossa consciência pura, radiante. Então existe um esforço, que são as distrações, os problemas, as preocupações, os medos, as aflições, todo esse conjunto de experiências que reclamam a nossa atenção e nós estamos identificados com todas elas. Então, a gente acaba se distraindo por identificação em relação a todos esses argumentos que vão passando, transitando pelo espaço da nossa consciência. Então, enquanto houver identificação, identidade, existe sofrimento e existe esforço. Então, vamos ter que aplicar um esforço para concentrar a mente, para sustentar a mente, até mesmo quando a gente está com uma experiência direta de consciência plena, existe um nível de esforço, mesmo que seja uma experiência natural do ser, que não é produzida, mas para que a gente sustente essa clareza na nossa mente e permaneça, requer um esforço. Dentro desse relaxamento, dentro dessa espontaneidade, tem que aplicar um esforço. Todo o tempo. E o esforço não é só na meditação, é na vida, é cada instante. Ou seja, onde está a tua mente aqui e agora? Essa é a pergunta que devemos estar continuamente olhando para a nossa mente. Ou seja, estamos aflitos, preocupados, ansiosos, ou estamos abertos, relaxados, radiantes? Ou seja, a gente pode fazer tudo e responder a tudo desde essa posição interna de espaço e luz. O que acontece é que, como estamos tão identificados com tudo, a gente tem uma experiência de contração. Então a gente vive tenso, contraído e fica dando volta e experimentando aflição. Mas pouco a pouco a gente vai lembrando de concentrar a mente, vai lembrando de aplicar esse ligeiro esforço para ser feliz, o ligeiro esforço de abrir e soltar e começar a escolher, mas a própria escolha requer um ligeiro esforço. Ou seja, até mesmo você parar e concentrar a mente, porque está girando, a inércia vai girando. Então, parar e concentrar a mente na respiração é um esforço. E conectar com essa abertura e soltar a preocupação, apesar que seja uma experiência prazerosa de soltar e abrir, requer um esforço. Agora, a diferença está que esse esforço seja um peso, uma cruz, que seja algo difícil e doloroso, a que seja prazeroso, agradável. Então se fala muito desse entusiasmo alegre nos ensinamentos. E isso é uma das virtudes a desenvolver, esse entusiasmo alegre. À medida que vamos experimentando o benefício que nos traz a mente concentrada, esse descanso e a nossa atividade que se faz através desse descanso interior, quando a gente começa a ver os bons resultados, isso também gera motivação. Então esse entusiasmo alegre, ele vai fluindo.
à medida que a gente vai experimentando os seus benefícios na nossa vida. Então, aí, o que era muito esforço no começo vai se tornando menor e a satisfação vai aumentando, até chegar o momento que tudo se torna muito fácil. Mas e logo quando você chega numa etapa, aí começa outra etapa. Então, falamos de 5 caminhos, 10 terras, ou seja, a gente pode descansar um pouquinho, mas logo a seguinte etapa sempre requer um novo esforço. Cada vez que a gente aumenta a consciência, que a gente expande a nossa consciência, requer um esforço novo. Então, quando a gente já se familiariza e já é fácil e já não precisa de esforço e já descansa em um determinado estado da mente, então vem um novo desafio, né? Vem uma nova proposta, um novo exercício que é mais difícil, mais profundo, para a gente abrir mais até chegar na onisciência, que seria a abertura completa. Mas é pouco a pouco, vai amadurecendo e sempre conquista uma etapa, novo esforço, conquista outra etapa e assim a gente vai se desenvolvendo. Mas o esforço alegre sempre estará Mas presente soprando. viver é basicamente isso, né? Como? Como, Daisy? Viver é basicamente isso, né? Exato. Vai subindo os degraus, conquistando as coisas, ficando um pouco mais difícil, um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Uhum. Sim, sim. Só que agora esses degraus e conquistas são internos, não são externos. Buda é chamado do conquistador, entende? Que ele conquistou esse tesouro da mente desperta. É uma ideia muito parecida, né? De progresso, de conquistas, de etapa, de amadurecimento. Se a gente vê toda a manifestação da natureza, ela também obedece essa mesma ordem. E a gente vê que a nossa vida, mesmo mundana, também é uma construção, é um juntar energia para poder logo manifestar. Você junta dinheiro para comprar um carro, ou seja, você junta energia para manifestar algo. Ou seja, tudo segue uma mesma inteligência, que é a inteligência natural de como as coisas se manifestam. Não é diferente na natureza, não é diferente no interno e nem no externo. É o mesmo princípio. Então, muito bem, vamos a meditar um pouquinho. A gente vai continuar mais uma semana meditando na respiração e no corpo. É importante, nessa etapa, a gente assentar bem a base, porque a base, ela é por onde a gente vai construir as experiências. Mas se a gente não tem essa base bem feita, bem clara, fica logo difícil a gente trabalhar. Então, nesse nível, que é o nível 1 de meditação, o que é importante? O que é importante é reconhecer a consciência aberta, porque logo ela vai ser desenvolvida. Então, esse é o mais importante, reconhecer a consciência aberta. E reconhecer que ela é plenitude, que ela é totalidade, que ela é completude. Então, os nossos desejos, necessidades, todos ficam satisfeitos. Essa experiência é uma experiência de completude. Então, a gente tem que reconhecer essa consciência aberta. E esse programa de meditação, ele vai ficar 6 meses trabalhando esse reconhecimento para que a gente se familiarize com esse caminho interno que nos conduz a essa experiência. Mas essa experiência de consciência aberta, ela é o nosso objeto de investigação. É nela que a gente vai investigar. Mas para a gente investigar nela, a gente tem que ter esse caminho de chegar até ela muito fácil, de forma que seja muito familiar, muito habitual a gente chegar nesse estado. Essa é a primeira conquista desse nível, ou seja, a concentração e a paz interior. A gente conseguir sentar para meditar e ter uma experiência de quietude, de paz, de bem-estar e de abertura. Isso já traz muito benefício para a nossa vida comum. Isso já nos ajuda a levar todas as atividades do nosso dia a dia. E logo, a seguinte etapa já é um desenvolvimento dessa consciência plena aberta.
E a gente fica um mês só na respiração, porque a respiração é o mais fácil, é o mais perto e é também algo sutil. Então a respiração ela é o mais fácil para a gente começar, mas depois a gente vai aprender a trabalhar com várias possibilidades, de forma que tudo que acontece na nossa vida, seja emocional, seja circunstancial, ela pode ser um apoio para que a gente se conecte com a consciência plena aberta. Não é só a respiração, até mesmo a nossa raiva, a nossa aflição, ela pode ser um apoio para a gente conectar com a consciência aberta. Então, a gente vai desenvolver esses apoios para poder trabalhar com toda a diversidade de circunstâncias que a nossa vida nos oferece e poder, em cada momento, ter essa liberdade, ter essa criatividade de aplicar um apoio ou outro. De forma que a meditação não fique sempre a mesma, não tenha esse tédio e também não pegue esse escalo, né? Que você formata uma forma de meditar e só medita nessa forma, chega um momento que você não tem nem experiência, porque você ficou engessado numa forma de meditar, como a gente se engessa em qualquer outro hábito. Então, por isso o budismo tibetano nos oferece um campo assim de muitas possibilidades e que sejamos criativos, ou seja, conscientes, e em cada momento a gente esteja aberto para que apoio nesse momento vai trabalhar melhor e vai ser mais fácil se conectar com essa consciência aberta e plena. Porque a intenção é a experiência da consciência aberta e plena. Os objetos são somente apoios para facilitar essa conexão. Então, em cada momento, a gente pode ter um objeto que seja mais fácil entrar em conexão. Às vezes vai ser o som natural, às vezes vai ser uma música que a gente vai colocar e vai produzir um som produzido relaxante. Às vezes vai ser uma imagem de um Buda, de uma divindade, que a gente olhando para essa imagem, a gente vai conseguir se conectar com essa consciência aberta. Então a gente vai trabalhar vários apoios, mas para que a gente tenha a energia suficiente acumulada para poder experimentar os outros apoios, se propõe durante um mês a gente utilizar o apoio da respiração. Assim, o apoio da respiração, que é o mais fácil, o mais perto, para começar a experimentar os caminhos internos e ter acesso à consciência plena aberta, a gente vai estar familiarizando durante um mês o mesmo apoio, que é a respiração. Então, a gente vai ficar uma semana a mais trabalhando na respiração. E na próxima semana a gente vai mudar o nosso apoio e logo vamos mudando de semana em semana. Cada semana a gente vai ter um exercício novo. O primeiro mês é o mesmo exercício para criar o hábito, a familiaridade com o caminho interno e a conexão com a consciência plena aberta, e depois semana em semana vamos mudando o nosso apoio. Então vamos a começar, corpo relaxado, mente aberta. Sempre é bom fazer algumas respirações, mover o prana. Todos nós temos uma inércia de eventos internos e externos, então vamos a soltar, a liberar. E vamos sentir o nosso corpo, dar uma leve escaneada no corpo, desde o alto da cabeça, testa, face. Ir relaxando, tirando as contrações, relaxando o pescoço, os ombros, relaxando o peito, o ventre, relaxando os braços, as mãos, os dedos.
relaxando as pernas até os pés. Tomando contato com este momento aqui agora, uma percepção global do nosso corpo, sentindo a nossa respiração natural e espontânea. Abrindo todos os campos sensoriais, sons, sabores, sensações. Abrindo a nossa mente, passado, futuro, presente, histórias. Tornando-nos abertura, de forma que qualquer evento possa se expressar. Usando o apoio da respiração, e vamos gerar uma intenção positiva, uma intenção virtuosa. Vamos a dar um impulso à nossa meditação. Vamos a elevar a nossa visão para que nosso karma, essa fumaça, esse vapor do karma se evapore. Vamos criar um vento de luz, um movimento, uma intenção. Gerando uma aspiração de abertura. Com infinita compaixão e sabedoria, vamos trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Que sejamos livres da fome, da ânsia, da discórdia, da disputa. E que haja sempre alegria e um mundo em paz. Então, gerando essa aspiração que é comum a todos os seres, sem nenhuma tendência religiosa, alegria, paz. Sendo essa oferenda de luz, alegria e paz para nosso mundo. Essa mente aberta se tornou mais luminosa, mais virtuosa. E descansando na nossa respiração, abertura, permitindo que tudo possa surgir, e reconhecimento daquilo que surge como expressão da própria consciência, não é algo alheio, não é de fora, está surgindo dentro da nossa consciência, é uma expressão da nossa consciência. Libertar a mente dessa solidez, realidade, como se fossem objetos externos. Assim contemplamos e não interferimos, não nos identificamos. Deixando que as histórias fluam, imagens. E se não fixamos, se não interagimos, elas se dissolvem naturalmente, sem nenhuma consistência. Toda a realidade da experiência depende da nossa fixação. Essa realidade é uma projeção, somos nós que concedemos essa solidez para as experiências mentais, emocionais, para as experiências de consciência. Desde a respiração, tomamos essa perspectiva
de abertura contemplativa. Deixamos estar identificados com uma onda. Passamos a ser o oceano. E desde a consciência aberta, contemplamos. Apoiados na respiração, vamos permanecer alguns minutos, sentindo esse trabalho interno. A respiração é prazerosa, a sensação do ar que entra e sai. Naturalmente já leva a uma quietude. O estado lúcido que contempla permite um despertar, de forma que a mente não caia nos dois obstáculos. O obstáculo da agitação, a respiração, ela vai diminuindo até cessar, e o obstáculo do sono, do cansaço, o aspecto lúcido, desperto, o estado de presença. Esse estado de estar presente para não se distrair, ele sustenta uma clareza, uma claridade na mente e evita o torpor, o sono. Sentindo o ar que entra e sai instante a instante. Sentindo a riqueza de todos os campos de manifestações, sensações, sons, pensamentos. O aspecto lúcido, desperto, consciente e ao mesmo tempo concentrado, presente. Se tem concentração, tem felicidade. A felicidade nasce da paz, a paz da quietude. A mente, quando se concentra, naturalmente se aquieta. E permanecer consciente da quietude. Isso deixa a mente clara, presente, lúcida. É necessário a acumulação dessa energia, da concentração, da presença, da não distração. Devemos dedicar mais tempo da nossa meditação para permanecer concentrados na respiração, concentração aberta. As histórias, imagens, apenas contemplar sem interferir. Algumas permanecem, lembranças do dia, lembranças do passado, projetos de futuro, e permanecemos contemplando, sem interagir. E por um instante soltamos a respiração,
Soltamos o apoio, soltamos esse esforço, essa intenção de estar na respiração e vamos a descansar na abertura, consciência aberta. Vamos a investigar e explorar melhor essa consciência lúcida que está olhando para o objeto, que está concentrada. Agora, sem estar concentrada na respiração, fica mais evidente, mais fácil de reconhecer. Um estado lúcido, desperto, consciência. Uma consciência aberta que não se identifica nem com objeto, nem com fenômeno. Um estado lúcido e desperto natural. E esse estado lúcido, desperto, natural, é naturalmente pleno. Existe um sabor de completude. Apenas permanecer aí alguns instantes. Vamos voltar para a concentração na respiração. Vendo a diferença de quando a mente se concentra na respiração, que é muito mais fácil, muito mais confortável. Sentindo como a mente, quando está apoiada, é uma experiência acolhedora, carinhosa. Apesar do esforço que pode supor estar na respiração, é um apoio agradável. Se trata de ver a diferença entre o apoio na respiração e soltar o apoio e descansar na contemplação, na consciência aberta. Se a mente distrai em algum momento, concentração, contemplação, consciência aberta. Quando estamos concentrados, estamos olhando o objeto, estamos soltando as distrações. E nesse soltar a mente vai abrindo, contemplando. E aí soltamos a respiração e somos a capacidade lúcida da consciência de contemplar. Um estado natural, espontâneo, simples, consciência aberta. Essa experiência de consciência aberta é chamada transcendental. Transcendemos a zona onde opera os problemas, o sofrimento, a dor, e entramos num estado de expansão. E esse estado de expansão não tem limitação. O hiperespaço, consciência infinita. Na consciência aberta é onde nos encontramos todos, nos iguala a todos.
consciência aberta, consciência infinita, naturalmente plena. Uma inspiração mais profunda. E unindo céu e terra, absoluto e relativo, consciência aberta, expandida e consciência individual, personalizada, pessoa. Esse é o ponto mais importante, como integramos essa experiência na nossa percepção comum do nosso corpo, dos eventos da nossa vida, do nosso dia a dia. Como podemos tratar todos os eventos desde essa espaciosidade interna, essa abertura luminosa. É bem difícil, porque a gente se desconecta facilmente. Não estamos ainda tão familiarizados com essa experiência interna e requer um esforço chegar até ela e permanecer nela. Então, quando a gente novamente conecta com o corpo e com a nossa vida, imediatamente a gente corta essa conexão interna e a gente fica aprisionado nas histórias do nosso eu e do nosso corpo e esquece completamente, não temos essa vivência integrada na nossa vida. E por isso é importante meditar todos os dias, conhecer, reconhecer e visitar. É a base de visitar todos os dias e criar uma forte familiarização que vai permeando a nossa mente, a nossa vida, as nossas respostas, porque vamos começando a experimentar esse estado na nossa vida e manifestar-nos, mover-nos desde ele. Ou seja, deixamos de preocupar-nos, afligir-nos, deixamos de dar tanta importância para tudo, começamos a ser mais flexíveis, mais maleáveis, fluímos melhor. E por quê? Porque estamos com essa conexão confortável interna. Então é mais fácil a gente se adaptar a todas as experiências que a vida vai nos trazendo, fruto das nossas escolhas e das nossas ações. Então fica muito mais fácil lidar com todas as circunstâncias. Somos mais felizes, mais livres. Esse é o sentido da meditação e do autoconhecimento, nos libertar do sofrimento. Então, à medida que a gente vai estabelecendo essa familiarização, a gente aprende o caminho e pouco a pouco vai se transformando a nossa vida e funciona. Afortunadamente, funciona no 100% para todo ser humano. Então, não tem erro. É um caminho bem experimentado, é um caminho milenar, não somente no budismo tibetano, estamos falando de 17 mil anos antes, ou seja, a meditação, o ser humano que olha para dentro e se liberta das dores e angústia dessa vida tão terrenal, é bem antigo, essas linhagens de autoconhecimento, que chega até nós através do budismo tibetano, mas ela também chega a todos os seres humanos através de outras linhagens de autoconhecimento. Então, a meditação, ela não é do budismo e não é do budismo tibetano, ela é da humanidade, ela faz parte de um caminho de autoconhecimento que nesse plano de evolução o ser humano tem como ferramenta para poder se autoliberar. Então, para a gente entender que não é de uma escola ou de uma doutrina, é da própria evolução, essa introspecção e esse autoconhecimento que traz essa conexão interna. Os xamãs, as culturas primitivas, todas elas, né, se conectavam de diversas formas e diversos nomes,
mas se conectavam com essa fonte. No cristianismo se conectam através de Deus, da devoção, Cristo, Deus. Já na Índia tem várias escolas que também encontram essa conexão. O importante é se conectar. O demais são só apoios para facilitar a nossa conexão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum esclarecimento, algo que compartilhar em relação à experiência prática da meditação? Estão conseguindo meditar todos os dias? Isso é o mais importante. Parar 20 minutos todos os dias. Eu medito. É muito bom, não é, Terezinha? Terezinha já é uma Nossa, meditadora. maravilhoso. Já é uma meditadora. É muito E bom. não é igual todo dia. Né, eu me concentrar tudo, mas eu não desisto, não. Vai ser assim Mas sempre. vai aliviando, mesmo sendo difícil a concentração. Uhum. Né? É sempre assim, né? Porque cada momento é único. Então, nunca a meditação vai ser igual. E a gente tem acumulado muitas aflições, né? Muitas marcas. Então, quando a gente medita, a meditação é a grande yoga da purificação. Ou seja, quando a gente senta e concentra a mente, então o karma levanta. Então, levantam as dores, levantam as lembranças e levanta tudo. Então, a meditação, ela é um caminho de limpeza. Então, levanta a agitação, a perturbação. O importante é que a gente está vendo, está sendo consciente e está conseguindo soltar, aliviar. Tô. Isso é o mais importante. E tentar ter uma experiência de conexão. Porque quando a gente consegue atravessar essa zona da agitação, da aflição, a gente sai da zona do problema, onde o problema é construído, é criado e onde se sustenta o problema e consegue conectar com essa consciência aberta, isso é muito importante, porque aí realmente é quando conectamos com essa energia universal, com essa fonte de cura, de entendimento, de amor e de compaixão. Então é muito importante a gente meditar, mas uma meditação com experiência, não ficar somente na luta de concentrar a mente. Tem dia que é mais fácil, tem etapas que são mais fáceis, mas mesmo assim a gente tem que se inspirar. As preces são boas, os livros de estudo são bons, os amigos espirituais que compartilhamos essa mesma linguagem também é muito bom a gente se unir, porque a gente se comunicando de alguma forma fortalecemos a lembrança e fica mais fácil, a gente não se perde tanto no esquecimento e não se envolve tanto na aflição. Então são várias peças que a gente vai escolhendo mantê-las unidas para ficar mais fácil. Logo, a experiência de paz e felicidade, ela está diretamente relacionada com uma mente positiva, uma mente virtuosa. Então, se no nosso dia a dia a gente tem bons pensamentos, a gente tem um bom olhar para os eventos que acontecem, somos mais otimistas, bem-humorados, uma visão mais positiva, isso também faz que a nossa meditação seja mais fácil. Uma mente positiva é uma mente relaxada, é uma mente aberta. Então, é natural a gente se expandir. Agora, se a gente briga, discute, tem raiva, está irritado, a gente senta para meditar, aquilo fica borbulhando dentro da gente, né? Esse mal-estar, essas questões mal resolvidas. Então, a meditação, para que ela também progresse bem, ela está muito relacionada com uma atitude mais virtuosa na nossa vida. A gente vai aprendendo a soltar internamente e a ser mais flexível com as circunstâncias. Então, é um trabalho 100% todo o tempo, né? Todo o tempo a gente tem que estar se auto-observando para que a nossa vida contínua,
nosso dia a dia, ele também esteja colaborando com a nossa meditação. Porque senão é um suja e limpa, e aí você também fica cansado, não sai do lugar. E não se trata de que já meditei, já fiz a minha oração e continuo pecando, sabe? Continuo xingando, continuo brigando, continuo tendo atitudes grosseiras, e depois eu sento, medito e limpo minha mente. E descanso nessa plenitude do ser. Sabe, também você vai ver que chega um momento que está insatisfatório. A meditação não dá resultado, eu não consigo, minha vida continua igual, porque não é só meditação, ou seja, não se trata de meditar. A meditação, ela não tem esse milagre de nos libertar imediatamente de tudo, é um processo. Então a meditação nos limpa. Agora, mais limpo, a gente também tem que emanar essa mente mais pura, mais limpa. Mas se a gente corta a experiência da meditação e a gente investe todos os hábitos negativos do nosso eu e continua fazendo as mesmas coisas, o que acontece é que você está criando um conflito com a meditação. E não vai se sustentar. Ou a tua conduta muda ou você deixa de meditar. Você não consegue continuar meditando, porque não tem progresso. Então, as pessoas deixam de meditar se não transformam a sua vida. A meditação, ela vai obrigar a gente a tomar novas atitudes dentro da nossa vida. Vamos a ser mais flexíveis, mais compassivos e mais bondosos, mais amorosos. Vamos ter um entendimento maior. Isso gera uma mente que se concentra mais facilmente, experimenta mais paz, mais felicidade. Então a felicidade, ela vai permeando tanto na nossa meditação como na nossa vida. A nossa vida ajuda a nossa meditação e nossa meditação ajuda a nossa vida. E assim a gente vai crescendo em felicidade. Então é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas bem, alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Eu quero, monja. Sim. Eu estava sentindo muita facilidade até então, até ontem, praticando bastante, de manhã à noite. Muito bom. Eu consegui mudar vários pensamentos, ser bem maleável. Porém, hoje me bateu uma tristeza muito grande por uns acontecimentos de saúde, né? E chorei hoje o dia inteiro. Agora estou conseguindo, não tá se ligando, não estou conseguindo expandir. Quando eu apoio na respiração, até eu consigo. Mas sem o apoio, eu fico muito perdida. Eu estou sentindo hoje, eu estou com muita dificuldade mesmo. Então tem que ficar no apoio, entende? Porque por que tem sofrimento? Porque tem identificação. Estamos muito identificados com o nosso corpo e com a nossa vida. Então, quando vem a impermanência, e que vai vir, porque tudo é impermanente, e chega uma doença, às vezes não é nossa, é do nosso filho, do nosso pai, à nossa volta, que também geramos muito apego e ficamos muito identificados com esse apego. Então, qualquer mudança que significa uma diminuição ou uma perda, a gente fica muito aflito. A gente não consegue manter esse equilíbrio interno e entender que é assim, que é impermanente e que a morte é algo comum e natural e que a impermanência também é natural e que aqui a gente ganha e perde e que é natural. Ou seja, a gente não entra em estar tão identificado e apegado com o ganhar e tão adverso com o perder. A gente fica mais estável naquilo que somos, que é a consciência aberta. Então essa estabilidade, ela é muito importante de ser encontrada para que a gente não sofra esses desequilíbrios. Mas é um treino também. Então, quando a mente não consegue, ela fica obsessiva, ela se repete, ela fica repetindo a dor e ela fica presa nessa repetição. Então a gente necessita de um apoio. E o apoio da respiração, ele é muito bom para que a mente não se distraia e se torna uma meditação até difícil, porque a gente fica como com muito esforço, a gente tem que lutar muito para que essa força de estar repetindo o sofrimento não consiga nos arrastar. Mas é o que a gente tem que fazer, a gente tem que treinar para que seja cada vez mais fácil a gente conseguir se libertar
rodas desse movimento, dessas inércias que a gente tem pela nossa identificação coletiva, não é só individual. Todo mundo se recebe uma notícia ruim agora, se abala, porque a nossa identificação é muito forte e logo a nossa familiarização com o caminho interno e a nossa experiência de consciência expandida é muito débil, é muito fraca. Por isso a importância de a gente treinar todos os dias para que a gente consiga ter um resultado. Mas assim, o treino para ter um bom resultado é mínimo 6 meses, todos os dias. A gente vai ter um bom resultado. A mente bem treinada em se concentrar e descansar, porque não é só concentrar, é conseguir chegar nessa fonte luminosa que realmente dá toda essa relaxação, que dá esse bem-estar, essa confiança, essa segurança interna. Mas para a gente chegar até lá, a gente tem que estar bem treinado na concentração para que a distração não nos desvie, que é a identificação. Então, é treinar em concentração e concentração na respiração. Esse é o primeiro treino a ser desenvolvido. Depois a gente vai indo mais sutil, né? Mas nesse momento, respiração. E se a mente não consegue ter acesso a essa abertura luminosa, a gente fica na respiração. Só a respiração já traz quietude. E a respiração, só a respiração, se a gente fica só apoiado, ela vai levar a gente a ter esse estado de consciência aberta. A mente se aquieta e naturalmente se expande, mas requer ficar só na respiração, porque ela é sutil, ela é natural. Então, quando a gente coloca atenção na respiração, de forma espontânea, a gente vai relaxando, a mente vai se aquietando. O que faz a mente ficar agitada é a gente se identificar. Então, no começo é eu me identifico, volto, me identifico, volto. Mas a base de voltar, ela vai cansando, ela vai se esgotando. E aí ela vai ficando na respiração e vai acontecendo uma quietude, uma paz. Mesmo que a gente não entre numa experiência completa de consciência aberta, a gente consegue ter um estado de bem-estar, de relaxamento, de calmaria. E isso já é muito precioso quando a gente está no momento de angústia, no momento de dificuldade emocional. Se a gente consegue já relaxar, encontrar um ponto de quietude e paz, onde essa mente obsessiva para de estar nos assustando e nos amedrontando, isso já é muito bom. Então, no teu caso, é respiração. E não se mexa daí. Entende? Obrigada. É assim como você vai conseguir aquietar a mente. E deixa o Obrigada. barulho, deixa toda a obsessão da mente se expressar, assim, todas as portas abertas, todos os demônios gritando e reclamando atenção, deixa eles falarem e gritarem todos os medos, mas você permanece na respiração e não se afaste dela. Entende? Esse é o ponto principal. É assim como os demônios desaparecem, os infernos desaparecem e a mente entra no estado de relaxamento e de calma. Então permanece na Sim. respiração só. Aí você vai ver como. Vou Mas, tentar sim. e deixa passar. Você tem que grudar na respiração, né? Pegar ela como uma âncora, um bastão e não soltar. Aí ela vai conseguir te fazer atravessar essa turbulência. Ficar transparente frente à turbulência, de forma que a turbulência te atravesse, mas não te arraste, não te desloque. Você permanece nesse estado de calmaria. É com a respiração que a gente consegue, com a concentração na respiração. Tá certo? Obrigada. Vamos fazer uma última meditação. Então, vamos concentrar na respiração. Então, se a mente está muito agitada, muito perturbada, é aí onde devemos permanecer. Sentindo o corpo, sentindo a respiração.
Ao soltar o ar, relaxar, abrir. Quando o ar entra, energia vital, energia universal, saúde integral. Quando o ar sai, todos os bloqueios, todos os medos, todas as tensões. Inspirando sabedoria, entendimento, soltando toda ignorância. Inspirando luz infinita, exalando todas as sombras. Ao inspirar, sentindo como nosso corpo, nossa mente recebe energia pura, e ao exalar, todos os bloqueios, todos os nós, todas as dores se dissolvem. Inspirando luz, exalando sombra, imaginando que toda sombra, toda tensão vai se dissolvendo e nosso corpo vai se tornando um corpo de luz, leve, luminoso. Nossa mente, consciência aberta, radiante. Inspirando luz, exalando luz. Utilizando o apoio da respiração, o apoio de uma visualização, de uma imaginação, associando a entrada do ar no corpo, a sensação do ar que entra, com uma experiência de luz, uma luz de vigor, de vitalidade, de sabedoria. E ao exalar, imaginando que nosso corpo radiante emana luz para a nossa vida, circunstâncias, para os lugares por onde nos movemos, desde essa conexão com a energia universal, emanando para o nosso entorno, para os nossos relacionamentos, imaginando que essa luz afasta as sombras, as discórdias, as dores da nossa vida, do nosso entorno. Inspirando luz, exalando luz, e levando essa luz para os seres queridos, familiares, amigos, uma luz que cura o corpo, que clareia a mente, que abre os caminhos, atrai os recursos, as realizações. E vamos levar essa luz para o nosso mundo, para todos os seres, como o sol que tudo ilumina, inspirando luz, luz cósmica, luz universal, emanando luz, irradiando para a humanidade a luz do amor, da paz. Inspirando luz, exalando luz. E por um instante dissolvemos o conceito de luz universal, o conceito de eu e todos os seres,
Por um instante descansamos na mente tal como está, espaçosa, aberta, confortável. Se necessitamos, colocamos o apoio na respiração, mas descansando na abertura da consciência. E desde essa abertura fazemos nossa oferenda, compartilhamos nossa experiência com todos os seres, oferecemos para cada um de todos os seres a experiência completa do nosso encontro, que o bem-estar, o relaxamento, a boa energia que tenhamos experimentado possa ser compartilhada com todos os seres, criando esse vínculo através da nossa oferenda. Que pelo poder da nossa prática possa todo o sofrimento ser transformado em paz. Que o coração de todos os seres esteja aberto e que a sabedoria irradie de dentro, gerando essa mente positiva de bons desejos. E mantendo a nossa mente bem motivada, bem clara, bem consciente, integrando essa experiência na nossa vida, que possamos permanecer nessa abertura espaçosa, radiante, que possamos viver a nossa vida de forma transcendental, transcendendo essa identidade, identificação tão sólida que nos ata, nos acorrenta às aflições e sofrimentos. Que possamos permanecer concentrados aqui agora, respirando amor e compaixão. Esse é o caminho da liberação. O estado de presença, respiração. A respiração é uma oração. O ar sai e entra. Amor e compaixão. Em perfeito equilíbrio. Sem identidade e sem identificação. E assim, tudo vai abrindo e tudo vai ficando claro na nossa vida. Sem apego. Uma inspiração mais profunda. E com gratidão nos despedimos. Gratidão pela força que nos oferecemos, gratidão por estar aqui juntos e compartilhar esses momentos. Se alguém quiser expressar algo, todos estão bem? Tá bem? Tá bem, Daisy? Tá indo bem as meditações? É bom. Foi melhor, né? Agora. O apoio faz a diferença. A gente precisa desse alimento, né? A gente precisa desse alimento, sentir esse apoio, né? Para nossa meditação, para o nosso dia a dia. Então, para mim também é importante estar aqui junto com vocês. Esse também é um apoio para a minha própria prática. Então, assim, a gente se apoia uns nos outros. E nesse momento, nessa etapa, a gente precisa desse apoio. Senão fica muito difícil, porque o movimento dos hábitos condicionados, do sofrimento, das aflições, que são coletivas, nem são individuais, né? Todo esse pânico coletivo que se vive no mundo e muitas histórias coletivas, isso acaba nos afligindo e fica difícil sair
dessa inércia, desse movimento. Então, quando a gente medita junto, gera uma força. E afortunadamente a gente está conseguindo através dessa plataforma virtual. Está sendo muito bom. Eu que acreditava que não era possível, mas eu estou conseguindo experiências ótimas meditando juntos, né? Ou seja, de mente quieta, está sendo muito bom. Então, estou muito agradecida. Eu me sinto realmente numa aula e mais forte para mim, mais intenso, exige mais concentração, mais foco, ou seja, que mais experiência. Então, estou muito agradecida que a gente possa estar se encontrando aqui nessa plataforma virtual online. Então, gratidão a todos e uma excelente noite, de bom descanso, de sonhos claros e lúcidos, de muita paz e muito amor, para o benefício de Muito todos bem. os seres. Gratidão. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Boa Gratidão a todos. noite. Gratidão.